Oi galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre verbos e os termos ligados ao verbo. Então, para vocês que já viram um pouco de análise sintática, vocês sabem que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado, né? Então, o verbo, ele é a certeza da existência de um predicado. Ele nos dá essa certeza, porque não existe predicado sem verbo, certo? Assim como não há oração sem verbo, né? Mesma coisa. E é pelo verbo, né? O verbo tem várias funções dentro de um texto. É pelo verbo que você percebe o tempo da ação narrada no texto, né? É pelo verbo que você percebe a presença de um predicado. É o verbo que dá um encadeamento narrativo, porque a narração é feita por verbos, porque os verbos é que dão uma ideia de continuidade das ações, né? Então, aqui na página 112 do livro de vocês, galera do segundo ano, nós temos um texto aí, um trechinho do texto do Graciliano Ramos, né? Vou dar uma lida aqui nesse trecho, só para a gente fazer uma observação sobre o verbo. Entreabriu a porta, mergulhou na faixa de luz que passou pela fresta, correu o trinco devagarinho, avançou, temendo esbarrar nos móveis, acostumando a vista, começou a distinguir manchas, cadeiras baixas e enormes que atravancavam a saleta. Escorregou para uma delas, com o coração aos baques, o fôlego curto. Afundou no assento gasto. As rótulas estalaram, as molas do traste rangeram levemente. Ergueu-se precipitado. Encostou-se à parede, com receio de vergar os joelhos. Se as juntas fizessem barulho, os moradores iriam acordar, prendê-lo. Achou-se fraco, sem coragem para fugir ou defender-se. Acendeu a lâmpada e logo se arrependeu. O círculo de luz passeou no assoalho. Subiu numa cadeira e sumiu-se. A escuridão voltou. Temeridade acender a lâmpada. Então, nós temos um trecho de insônia aí do Graciliano Ramos, recheado de verbos, né? E nesse trecho, nós só entendemos que as ações ocorreram no passado por causa da desinência verbal, que é o finalzinho do verbo, que nos mostra que os verbos, a maioria deles, estão no pretérito perfeito, né? Do indicativo. E o fato do texto trazer períodos curtos nos dá essa ideia de suspense, né? É o ritmo do texto. Então, é através dos verbos que nós percebemos todas as ações da personagem e o que faz o trecho ter ação. Porque quando o narrador só descreve, né, ele só usa descrição, sem uso de verbos, só uso de adjetivos, as ações não ocorrem, elas não acontecem. Então, a progressão textual se dá através dos verbos, né? Então, os verbos são muito importantes, assim como os seus complementos, que é o que nós vamos ver agora. Os complementos dos verbos, aqui no caso, ou o fato de ter adjuntos, adverbiais ou advérbios, eles é que nos trazem essa ideia de suspense e de tensão do texto, né? Alguns verbos têm complementos e outros não, e é isso que nós vamos ver. Então, galera, os termos que se ligam ao verbo podem se ligar diretamente, ou seja, um objeto direto se liga diretamente ao verbo, né? Que o que complementa os verbos são os objetos. Ou ele pode se dar de forma indireta, através das preposições, que são os objetos indiretos. E aí nós temos umas outras coisas que são ligadas ao verbo, mas que não complementam o verbo, que são chamados de agente da passiva e adjunto adverbial. Então, galerinha, é o seguinte, lá na página 112, nós temos aí a significação de complementos verbais, falando que são termos de natureza substantiva que completam um verbo transitivo. O que a gente tem que lembrar? Toda vez que a gente tem um verbo transitivo, o verbo precisa transitar pela frase, ele precisa do complemento, ele precisa do restante da frase. Por isso é importante você entender o conceito de verbo e identificá-lo na frase.
Quando você identifica o verbo na frase, você percebe se o verbo precisa ou não de complemento. Então, vou colocar um exemplo aqui no meu quadro improvisado. Vamos ver se vai dar para ver aí. Então, nessa frase simples aqui, eu gosto de bolo, você pode perceber o seguinte: nós temos o verbo aqui, o verbo gostar, eu gosto, ele é um verbo. Você tampa o restante da frase, eu gosto, não fica uma interrogação aqui? Por quê? Você tem que fazer a perguntinha, eu gosto, quem gosta, gosta de quê? No caso, o que complementa o sentido desse verbo é a expressão de bolo. Perceba que aqui nós temos o uso de uma preposição, o de, né? Então, quando o verbo se liga ao seu complemento por meio de uma preposição, esse complemento é chamado de objeto indireto, porque se liga indiretamente ao verbo. E aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Transitivo por quê? Porque ele precisa transitar, ele precisa do restante da frase, né? Eu gosto de quê? De bolo. Então, o complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. Por outro lado, nós temos o que complementa o verbo transitivo direto, que vai ser sempre o objeto direto. E pode ocorrer também da gente ter um verbo bitransitivo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, eu estudo matemática para avaliação. Quando eu tenho essa frase aqui, eu estudo matemática para a avaliação, nós percebemos que o verbo se encontra aqui, estudo, é um verbo, ok. Eu estudo o quê? Matemática. Então, matemática é o objeto direto. Para que eu estudo? Para avaliação. Então, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Ele vai ter dois complementos. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Desculpa o transtorno aí, gente. É gambiarra que eu consegui fazer aqui em casa. Então, galera, de acordo com essa explicação aí, vocês perceberam que o objeto direto, ele se liga diretamente ao verbo e o indireto, indiretamente, ou seja, através das preposições. Só que aí nós temos também o objeto direto preposicionado. O que acontece com o objeto direto preposicionado? Ele pode ocorrer em 6 casos. Antes de nomes próprios, igual nós temos aí no exemplo da página 113, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, ele ocorre antes de um nome próprio. No caso, Deus, aí perceba que Deus está com a letra maiúscula. Antes de pronomes oblíquos tônicos, né? Pronome oblíquo é aquele que nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os do caso oblíquo. Então, o mim aí se refere à primeira pessoa do singular. Então, tônico por quê? Porque ele é pronunciado com intensidade, com maior intensidade. Então, venceu a mim pelo cansaço. Aí você tem que usar a preposição. Então, vai ser um objeto direto, só que com o uso de preposição, né? Essa preposição não é obrigatória, mas ela vai ocorrer nesses casos que a gente está comentando. Antes de pronomes indefinidos, então todos, no caso aí, ó, ouviu a todos atentamente. Então, você vai usar a preposição. Com os verbos sacar e puxar, então sacou da arma e atirou no animal. Para garantir clareza no enunciado, venceu o amigo ao inimigo, porque se a frase fosse venceu o amigo o inimigo, ficaria meio difícil de compreensão, né? Então, você vai usar para ficar mais fácil de compreensão, trazer clareza para o enunciado. E nós temos aí
em enunciados que evidenciem sentido partitivo, comeu do pão e bebeu do vinho, ou seja, uma parte do pão e uma parte do vinho, não foi o todo. Então, para evidenciar que foi apenas uma parte, sentido partitivo. Ainda na página 113, nós temos o objeto pleonástico. O que é o objeto pleonástico? É aquela repetição por necessidade expressiva de reforço, né? Então, você repete, mas por necessidade expressiva. Então, a resposta eu não a elaborei adequadamente. Então, não precisaria desse a aí, né? Mas é para reforçar o sentido da frase. Aos amigos devo-lhes minha admiração. Então, lhes refere-se ao quê? Aos amigos, né? Então, objeto indireto pleonástico e objeto direto pleonástico. Então, ele pode ocorrer tanto no objeto direto quanto no objeto indireto para trazer uma ideia de reforço para a frase, beleza? Ainda na página 113, nós temos os adjuntos adverbiais, que são termos que também se ligam aos verbos, né? Só que para trazer uma circunstância de alguma coisa. Então, nós temos várias circunstâncias, né? Tanto que a apostila vai da letra A até a letra P. Então, nós temos ideia de causa, de companhia, de dúvida, de finalidade. Então, olha lá, causa. Só por feliz eu cantei, ou seja, eu cantei porque eu estava feliz, é a causa do meu canto. Companhia. Leva contigo o nosso velho criado. Contigo, companhia, né? Ideia de mais uma pessoa.